Olá, povo de Deus. Segunda-feira, 13 de novembro de 2023, 32ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Sabedoria 1, de 1 a 7, Lucas 17, de 1 a 6. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus, e seu poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que a ensina foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios. Pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua, porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Durante a 32ª semana, vamos ler o livro da sabedoria. Então, a contextualização de hoje valerá para todos os demais dias seguintes. É o último livro do Primeiro Testamento e, como diz Shekel, é um importante tratado de teologia política. Em outras palavras, é um tratado sobre a justiça no governo, com argumentação teológica e orientação doutrinal. Ora, o discurso sobre a justiça quase sempre é provocado pela prática da injustiça, sobretudo da injustiça estabelecida, de quem decreta injustiças invocando a lei. Além das perseguições de Ptolomeu II, é provável que os judeus da diáspora alexandrina tivessem de sofrer discriminações, opressão e vexames pelas mãos dos governantes gregos ou romanos. Também pode ser que alguns judeus renegados e influentes se tenham somado a seus opressores. O livro não especifica a raça dos destinatários, pois quer atravessar fronteiras. A denúncia profética se torna aqui sapiencial. Podemos deduzir com muita probabilidade que o livro foi escrito por um judeu residente no Egito por volta dos anos 50 a.C. O autor começa por se dirigir aos reis da terra, mas, no fundo, dirige-se a todos quantos querem participar no dom da sabedoria. Amai a justiça é o primeiro convite. Amar a justiça implica conformidade total de pensamento, vontade e obras humanas com a vontade divina, tal como ela se manifesta nos preceitos da lei e na voz da consciência. O justo é sábio, o ímpio é insensato. Deus e a sabedoria, e a insensatez e a injustiça repelem-se reciprocamente. Os insensatos não acreditam e tentam pôr Deus à prova. Os pensamentos perversos levam os insensatos à morte, que a acolhem como amiga, mas a sabedoria conduz à vida. A sabedoria é amiga dos homens. Deus, que bem conhece o coração do homem, por ele foi criado, é o único capaz de o guiar pelo caminho da vida, graças ao dom da sabedoria. Afirmando que o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz, sabedoria no melhor estilo sapiencial desenvolve o princípio básico de uma profunda pneumatologia. Lucas 17, de 1 a 6, Jesus disse aos discípulos:
É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. Seria melhor para ele que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a essa amoreira, arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Começamos nosso texto de hoje refletindo sobre o escândalo que alguém que tem fé pode causar aos mais vulneráveis. Jesus é realista, admite que alguns escândalos são inevitáveis, mas lamenta pela sorte de quem os pratica. Portanto, o discípulo deve ter a preocupação de não provocar escândalo que leve alguém a afastar-se do caminho iniciado. Trata-se do caminho evangélico. Por isso, Jesus lança um dos seus ai. O mestre não pode aceitar quem põe em risco a sua salvação e compromete a dos outros, sobretudo a dos pequenos. Depois, Jesus chama atenção para a prática do perdão. O perdão é sinal de verdadeiro amor, porém é um perdão sem limites. 7 vezes deve ser dado. O 7 já sabemos que se trata de um perdão sem limites. É no perdão que se revela o amor de Deus para conosco. Jesus, que é a encarnação histórica do amor de Deus, também oferece o perdão àqueles que dele precisam. Depois de sua explanação sobre escândalo e perdão, os discípulos reconhecem as dificuldades para assumir em suas vidas tal ensinamento. Percebem que a fé que possuem não alcança viver com seriedade as exigências do Mestre. Daí apelam, aumenta a nossa fé. Jesus confirma que somente uma fé genuína é capaz de enfrentar os desafios que terão pela frente. A fé autêntica se revela em feitos inimagináveis. Porém, é bom termos claro o que as comunidades entendiam por ter fé. Uma definição direta sobre fé temos na carta aos Hebreus, que nos diz: a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Desta forma, temos no texto de hoje uma indicação do que não se deve fazer e 2 indicações de prática concreta. Devemos evitar provocar escândalos, devemos nos familiarizar com a prática do perdão e devemos cultivar a fé, sabendo que ela é um dom recebido. Com os discípulos, rezemos, Senhor, aumenta a nossa fé. Um beijo no seu coração.